Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei, demorou quase um ano para eu trazer a próxima parte desse quadro. Que aqui estamos para a parte 5 de fatos que ninguém aceita sobre Demon Slayer. E bom, no vídeo de hoje vou trazer mais coisas que talvez muitos não queiram aceitar, porém é uma verdade dentro do anime. Se você já está ansioso, calma, mas antes de ir pro conteúdo, já vai deixando seu like. Se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo se você gosta muito de Demon Slayer. Agora, sem mais enrolação, né? Vambora pro conteúdo. Genya foi um dos personagens mais importantes para o universo de Demon Slayer ter sido salvo. Eu sei, o Genya pode ser um personagem um pouco esquecido dentro de Demon Slayer, já que ele é um personagem secundário. Só teve praticamente 2 lutas dentro da obra, que foi sua luta contra o Hantengo ali na Vila dos Ferreiros junto com o Tanjiro, e na luta final ali contra o Kokushibo. Também Genya tem algumas cenas ali, né, fora de luta com o Tanjiro e outros personagens, mas são pequenas cenas. E é claro também o seu drama com seu irmão Sanemi. Só que o Genya, ele é um personagem um pouco esquecido quando se fala de Castelo Infinito, né? Já que quando se fala de Castelo Infinito, o que é que a gente lembra? As Luas Superiores, Tomioka, Tanjiro, Shinobu, Sanemi, Gyomei. E o Genya, ele fica um pouco de escanteio, embora ele participe de uma das lutas mais importantes do anime, que no caso é a luta contra a Lua Superior 1. E o Genya, ele foi muito útil para salvar o universo de Demon Slayer. Aí vocês perguntam, como assim, Davi? Como é que ele foi útil? O Genya nem tinha respiração, ele era mais como um suporte ali na luta, e ele nem participa da luta final, pois ele foi morto pelo Kokushibo. Exatamente por isso. Porque se o Genya não tivesse presente na luta contra o Kokushibo, Sanemi e Gyomei também teriam morrido igual ao Tokito. Porque o Gyomei e o Sanemi só conseguiram cortar a cabeça do Kokushibo porque o Genya conseguiu prender ele com seu Kikijutsu após consumir a espada do Kokushibo. Se o Genya não tivesse ali presente naquela luta, seria apenas Tokito, Sanemi e Gyomei contra o Kokushibo e eles não teriam essa habilidade de conseguir prender o Kokushibo nas raízes. Então mesmo que o Tokito tivesse colocado a lâmina vermelha ali na barriga do Kokushibo, o Kokushibo ainda conseguiria reagir para desviar dos ataques de Sanemi e de Gyomei e cortar eles, né? Mas como o Genya conseguiu prender eles com suas raízes, acabou que isso deu mais uma brecha para o Sanemi e para o Gyomei cortar a cabeça do Kokushibo. Embora depois o Kokushibo, né, tenha regenerado a cabeça, mas pelo fato da lâmina vermelha e as suas lembranças, ele acabou sendo derrotado. E assim, o Genya foi um personagem muito importante, pois se o Kokushibo tivesse derrotado aqueles caçadores ali, teria menos 2 Hashiras na luta final e ainda teria a presença, talvez, do Kokushibo ali para ajudar o Muzan. Mas se a gente considerar que o Kokushibo talvez tivesse morrido pelo efeito da lâmina vermelha que estava na sua barriga, que estava desintegrando, sim, poderia sim que ele morresse ali, mas a luta final contra o Muzan teria 2 personagens a menos, que no caso seria o Gyomei e o Sanemi. Porra, sem o Gyomei e o Sanemi, os caras com certeza iriam ser derrotados, principalmente sem a presença do Gyomei, que é o Hashira mais forte. Então sim, o Genya foi um dos personagens principais para ajudar a salvar o universo de Kimetsu no Yaiba. Tanjiro jamais derrotaria o Kokushibo. Essa aqui é polêmica. Por quê? Porque se a gente considerar o Tanjiro final que enfrenta o Muzan, né, após o Muzan derrotar todos os Hashiras, sim, aquele Tanjiro ali, ele tem muita chance de derrotar o Kokushibo pelo fato dele ter a lâmina vermelha e já ter a dança da Hinokami Kagura completa. Só que se a gente for pegar por uma situação normal, porque sim, o Tanjiro só ficou daquela forma ali, pois ele acabou indo enfrentar o Muzan e o Muzan acabou cegando um olho do Tanjiro, o que acabou também infectando ele e fazendo o Tanjiro depois, né, ficar inconsciente por conta do veneno do sangue do Muzan, o que fez o Tanjiro ter todas aquelas lembranças e todos aqueles flashbacks para assim conseguir dominar a Hinokami Kagura e a lâmina vermelha. No caso, se o Tanjiro tivesse ido enfrentar o Kokushibo pós a luta do Akaza, né, após o Tanjiro já ter conseguido o mundo transparente, mesmo que ele enfrentasse o Kokushibo, ele iria morrer. Porque as mesmas habilidades que o Tanjiro tinha, o Kokushibo também tinha. Então o Kokushibo também, quando ele visse o Tanjiro e visse os brincos de Hanafuda, ele ia ficar com muito ódio. O que faria ele não medir esforços para ir tentar derrotar o Tanjiro. Ele não ia brincar, não ia fazer teste, não ia ficar observando, igual como ele fez com os outros Hashiras ali, como o Gyomei, o Sanemi, o Tokito, né? Que ele não levou a luta a sério logo de cara, né? Porque ele sabia que eram caçadores normais. Mas no momento que ele visse o Tanjiro, que ele ia ver que o Tanjiro tinha os mesmos brincos do seu irmão, ele ia entrar em fúria e não ia medir esforços, né? Para derrotar o Tanjiro, principalmente quando ele lembrasse que no passado o seu irmão já velho o derrotou. Então sim, se o Kokushibo fosse enfrentar o Tanjiro numa situação normal, que o Tanjiro ainda não enfrentou o Muzan,
o Tanjiro iria perder pra ele. Porque, mano, um demônio superior 1 que tem mais de 400 anos de experiência, 16 formas, porra, o Tanjiro não teria a menor chance contra ele. Mas é aquela coisa, se a gente pegar o Tanjiro num contexto daquela luta final contra o Muzan, sim, tem uma grande chance do Tanjiro vencer ele por conta da lâmina vermelha. Mas tirando isso, né, no contexto normal, que o Tanjiro não enfrentou o Muzan ainda e ia enfrentar o Kokushibo após ter enfrentado a casa, o Tanjiro perderia para ele. Tokito é o Hashira menos importante para a obra. Calma, eu sei que você que é fã do Tokito vai ficar muito em fúria e vai comentar aqui embaixo me xingando, mas calma aí. Galera, eu sei que todos os Hashiras são muito importantes para a obra de Demon Slayer. Porém, se a gente for pegar uma lista e tentar ver qual o ranking do qual é o mais importante para o menos importante, infelizmente o Tokito ele fica em último lugar. Porque se você for pensar pelos outros feitos dos outros Hashiras, eles foram bem mais importantes que o Tokito. Por exemplo, Albanai, Tomioka, Mitsuri, Uzui, Rengoku, eles foram úteis porque eles salvaram o Tanjiro de situações de combate. E o Tanjiro, né, foi o cara que foi responsável por derrotar o Muzan. Então esses Hashiras já têm a sua importância. Por isso, o Sanemi e o Gyomei, eles lutaram contra a Lua Superior 1 e ajudaram também na luta contra o Muzan. Então eles já têm essa importância. A Shinobu foi responsável por criar o veneno que fez o Tanjiro voltar ao normal lá na batalha final quando o Tanjiro virou Oni. E também ela foi responsável pela derrota da Lua Superior 2. Aí você lembra, e o Tokito? Bom, o Tokito ele derrotou a Lua Superior 5. O Tokito ele sim, foi importante para a obra, também foi importante para a derrota do Kokushibo, mas os outros Hashiras foram mais importantes do que ele. Ele sim teve a sua importância, ele é um personagem relevante, porém os outros Hashiras têm efeitos mais importantes do que ele. Então assim, o Tokito é o Hashira menos relevante para a história. Tipo, não é que ele não é importante, mas comparado aos outros, ele é o menos importante. Gyutaro é muito subestimado. Esse ponto aqui, ele é bem polêmico porque ele tem duas pontas. Porque ou o Gyutaro ele é muito subestimado ou ele é muito superestimado. Esse personagem tem um problema chato em relação a power scaling dentro da obra de Demon Slayer. A verdade é que Gyutaro ele é mais zoado do que exaltado. É uma minoria que fala que ele é superestimado, mas a maioria fala que ele é bucha, pelo fato dele ser a Lua Superior 6 e pelo fato dele ter sido derrotado por um Hashira sem os buffs de Marca do Caçador, Mundo Transparente e Lâmina Vermelha, né? Tipo, ele foi derrotado por um Hashira base. Só que, cara, ele não é bucha. Ele tem um título de Superior 6 há mais de 100 anos. Ele também era responsável por cuidar da Daki. Até porque quem controla a Daki, em certos momentos, é o Gyutaro. Então o Gyutaro meio que luta em dois locais ao mesmo tempo. Naquele momento que a Daki tá com o olho na testa, é o Gyutaro que tá controlando os movimentos dela. E ao mesmo tempo que ele tá lutando contra o Uzui e o Tanjiro. E assim, o Gyutaro também, cara, ele lutou contra o segundo Hashira mais forte daquela época. Muita gente também joga o Uzui pra bosta, mas o Uzui é muito forte. E o Gyutaro enfrentou esse Hashira. Um Hashira que é praticamente completo, né? O cara é forte, é alto, tem artimanhas, usa duas lâminas, né? O cara era ninja, tem uma super resistência a veneno. Então, tipo, o Gyutaro não enfrentou um Hashira qualquer. E é claro também, sem falar no Kikijutsu do Gyutaro, cara, ele tem veneno nas suas lâminas. Não basta o cara só ter foices que corta, ele tem coisas que cortam e envenenam. Outro Hashira ali, talvez fora o Gyomei, enfrentando o Gyutaro, cara, em questão de segundos morreria por conta do veneno, né? Porque não ia conseguir lidar com aquela intensidade de veneno nas veias. Talvez a Shinobu, né, conseguisse fazer um antídoto ali de última hora, mas o Gyutaro, sendo um Oni muito agressivo, né, que tem um estilo de luta assim, mais corpo a corpo, ele iria pra cima e não ia dar tempo pra ela criar uma cura. Então assim, o cara, ele é muito forte. Eu sei, é o Superior 6, mas quando você olha os outros superiores, né, eles têm habilidades bem mais fortes do que o Gyutaro. Mas o Gyutaro não deixa de ser fraco, ele é um Oni muito forte, não é à toa que ele tem um título de Lua Superior 6. E o último para encerrar esse vídeo, Doma iria morrer de qualquer forma. Galera, esse aqui é até fácil de compreender, é só você pensar um pouco. Beleza, o Doma, né, ele acabou sendo derrotado e finalizado por conta da Kanao e do Inosuke, que ali, após o sacrifício da Shinobu, né, foram enfrentar o Doma. Mas se a Kanao e o Inosuke não tivessem aparecido, o Doma teria morrido da mesma forma. A questão é que talvez ele tivesse morrido de forma mais lenta, né? Tivesse demorado mais para morrer. Pelo fato da Shinobu ter todo o veneno dela concentrado em seu corpo, mesmo que a Kanao e Inosuke não enfrentassem ele, uma hora o efeito ia chegar no Doma e o Doma ia passar mal
e acabar morrendo com a quantidade absurda de veneno e iria se desintegrar. Você pode até usar o argumento, mas ele teria decomposto o veneno. Não, aquela quantidade absurda ali não tinha como ele decompor ao ponto dele conseguir, conseguir uma cura. Aquelas estocadas que a Shinobu dava já causavam muito efeito nele, mas ele conseguia se curar na mesma hora. Mas a quantidade absurda que tinha no corpo dela não daria tempo para ele acabar de alguma forma absorvendo aquele veneno e conseguir ficar imune. Então, era só uma questão de tempo que ele iria morrer. No caso, ele só foi derrotado logo de cara porque ele não percebeu os efeitos, e acabou passando mal na luta porque ele estava distraído ali lutando contra a Kanao e o Inosuke. Então, se eles não tivessem aparecido, talvez sim o Doma tivesse dado uma dor de cabeça no Castelo Infinito, porque ele teria matado outros figurantes, teria ido talvez ajudar o Lua Superior, Então teria tido um trabalho para outros Hashiras, mas ele ia morrer de qualquer forma, porque digamos que, por exemplo, ele encontrasse a Mitsuri e o Albanai dentro do Castelo Infinito, que eram dois Hashiras ali que meio que estavam livres, entre aspas, Então, o Albanai e a Mitsuru lutando juntos contra o Doma, eles conseguiriam derrotar ele porque eles colocariam uma pressão a mais que o Inosuke e a Kanao colocaram. Então o efeito ia vir de qualquer forma bem mais rápido. E mesmo que ele ficasse só perambulando ali, uma hora o efeito do veneno da Shinobu ia causar de vez nele, e ele ia passar mal, ia cair no chão duro ali e começaria a desintegrar. Então assim, de qualquer forma, o Doma ia morrer. Ele causou sua sentença de morte no momento que ele absorveu a Shinobu. Ele não tinha mais como sair daquele local ali vivo. E assim, eu sei, Kanao e Inosuke foram muito úteis, mas mesmo sem a presença deles, provavelmente o Doma teria morrido de qualquer forma. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, com mais fatos que ninguém aceita sobre Demon Slayer, e agora eu quero saber sua opinião. Você concorda ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários, e é isso. Talvez futuramente tenha uma parte 6, vai depender aí dos comentários e das sugestões de vocês. É isso, muito obrigado por ter assistido, se chegou até aqui não esquece de deixar seu like, e é isso. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.